não sei que horas que você está assistindo essa videoaula, mas hoje nós vamos abordar um assunto que eu acho assim muito fascinante, né? Eu, professora Roberta, né, que já estou nesse canal há algum tempinho, agora com essa pandemia a gente tem que ficar em casa, trabalhando de casa, de home office. Eu pensei, por que não expandir um pouco, né, para a internet, o que eu já tenho de conhecimento, aquilo que eu vou adquirindo, para aqueles que realmente têm interesse em aprender. Então, gente, os povos nativos aqui do continente americano, quando eu falo aqui do continente americano, porque nós brasileiros estamos dentro da América do Sul, logo nós estamos dentro do continente americano, então fazemos parte então dessa história aí, somos descendentes de um desses povos. Só que eu vou abordar com vocês nessa aula de hoje, em especial, os incas, os maias e os astecas, né? Cada um deles são 3 povos diferentes, com organização social, cultura, política e religião, igual a paródia. Isso não tem. Né? E aí, nós vamos prestar atenção que, além dos incas, dos maias, dos astecas, Gente, eu presto atenção nela. Tá? nós tivemos outros povos que surgiram ali, que vai aparecer o nomezinho aqui embaixo na descrição para você, tá? Por que nós estudamos incas, maias e astecas? Maias, né? Incas, maias e astecas tão aprofundadamente? Por que a gente dá uma mergulhada de cabeça no estudo aí desses 3 povos? Eles eram povos indígenas? Eram. Eles tinham costumes de nativos indígenas? Tinham. Só que eles tinham sociedades totalmente organizadas. Eles tinham política. A religião deles era uma religião bem forte ali, bem predominante. E aí, quando o europeu chega nas Américas, lá na frente, o europeu ele vai encontrar Então, quando eu falo de incas, maias e astecas, eles não viviam no mesmo lugar. Os incas viviam numa região, os maias viviam em outra região, os astecas viveram em outra região. Mas os 3 habitaram a América. E aí, quando eu estou falando desses 3 povos em específico, eu estou mostrando, apresentando dentro da história povos nativos que tinham uma estrutura social muito bem organizada. Eles tinham imperadores, eles tinham a figura de um soberano que vai ser chamado de rei e que vai ser a figura teocrática. O que é isso? O representante de Deus na terra, uma teocracia, né? Então o líder daquele povo, ele é como se fosse o faraó do Egito, né? Representando Deus na terra. Então ele é como se fosse um Deus, né? As pessoas tinham até medo, né? As pessoas daquela sociedade tinham medo de chegar perto do líder, de quem liderava essa sociedade, porque acreditava-se que ele poderia ter, sim, que ele deveria ter poderes, né? E aí nós temos uma cultura que vai girar em torno do politeísmo. Por isso que eu pedi que na aula passada vocês estudassem fenícios, hebreus e persas. Porque na Antiguidade Oriental nós vamos ter a presença do politeísmo muito forte nessas sociedades. E aí, quando nós estudamos os povos da América, os nativos, nós também temos a presença do politeísmo. E esses povos nunca se encontraram. Porque eu posso caracterizar as Américas como Antiguidade Oriental se eu for estudar dentro da perspectiva, do olhar, da história, se eu for cruzar ali uma linha do tempo, praticamente, né,
são antiguidade, mas nós não estamos no Oriente, agora nós estamos no Ocidente. Então eles se encaixam ali em povos, a tia te explica depois. Eles se encaixam ali entre os povos da antiguidade, sim, porém agora nós estamos na antiguidade ocidental, ok? Por que nós não usamos muito esse termo, antiguidade ocidental, para esses povos aqui? Porque a antiguidade ocidental, eu abordo, quando eu falo eu, são os historiadores, nós abordamos Europa. Tudo que é antigo na Europa, eu trato como antiguidade ocidental europeia. E aí, quando eu estou falando de indígenas, de povos nativos, não se aborda tanto esse termo antiguidade ocidental. Por isso que existe a antiguidade oriental, para fazer essa divisão entre os continentes e nós entendemos que os povos do Oriente, antes de Cristo, se organizavam de um jeito, viviam de uma forma, tinham sua cultura e sua religião. E aqui na América é a mesma coisa, tá? Quando nós estudamos os Incas, os Maias e os Aztecas, nós vamos ver que os três, cada um vai ter a sua particularidade. O que significa isso? Cada um desses povos vão ter na sua cultura algo diferente do outro, mas ao mesmo tempo eles são muito parecidos, socialmente, economicamente e culturalmente até. A cultura vai dar uma diferenciada com o passar dos anos, tá bom? Principalmente porque muitos desses povos vão ter influência direta nos países ali que nós conhecemos como México, Peru, Bolívia, tá? Nós vamos ter uma influência forte desses povos aqui. Não vou falar qual que é, porque vai ser fonte de pesquisa aí para vocês, tarefinha de casa, tá? Qual desses povos aqui que vai influenciar o México, Peru, a Bolívia, tá bom? E aí, quando a gente estuda esses povos, a gente está falando que eles eram organizados em aldeias, viviam de forma familiar em aldeias. E aí nós vamos ter o cultivo, o trabalho com a terra, a agricultura. Não é parecido lá com o Oriente? É, só que aqui na América, as características geográficas, o clima, vai favorecer para cultivar alimentos de formas assim muito variadas. Por exemplo, o milho vai ser praticamente a base da agricultura desses povos. Milho, batata e o feijão. Vocês estão achando que o feijão veio lá da África, né? Com a feijoada, com os africanos. Não, muito antes dos africanos, esses povos aqui, ó, já sabiam plantar feijão, colher feijão, né? Mexer com feijão, fazer feijão, cozinhar feijão. Então, feijão. Então, nosso famoso feijão brasileiro, ele não é tão brasileiro assim não, ele tem uma origem ali americana desses povos que nós estamos estudando. Esses povos. Uma outra coisa importante desses povos, né? Eles tinham em sua estrutura arquitetônica, sua arquitetura, suas casas, né? Os templos eram feitos em forma de pirâmides. As pirâmides, na verdade, as pirâmides desses povos não tinham finalidade igual às pirâmides do Egito. Qual que era a finalidade das pirâmides do Egito? Enterrar o faraó. Elas eram tumbas, né? Olha aqui. Aqui não. Mostra a pirâmide para eles, ó. Pode mostrar. Olha aqui uma pirâmide. Aqui ela serve como um templo. Isso aqui é uma pirâmide da civilização maia, né? Tá lá até hoje. Pezinho, bonitinho. Feita de pedra também, né? E aí, agora tá bom, Dela. Obrigada. Viu, gente? Obrigada. É assim que é uma pirâmide. Tá, obrigada. Hoje eu não entendi por quê. Agora você senta aí e termina para te terminar a aula. E aí, uma característica muito importante dessas sociedades é que elas se organizavam, vai aparecer aqui para vocês, em cidades-estados.
Opa, isso me lembra a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, as cidades começam a ser formadas e aí nós vamos ter... De novo, a Mesopotâmia, filha, é a fonte de tudo, não tem como fugir dela. É ela que vem atrás da gente. Aonde eu vou, a Mesopotâmia vai. Estados também vão estar presentes aqui. Tá, atrás de você, tá correndo atrás da gente. Então, cidades e estados, o que significa isso? Cada cidade, estado, ela se autogovernava, ela não precisava de uma outra cidade, uma cidade maior para dar ordens para ela. Por exemplo, nós temos o município de Volta Redonda. O município de Volta Redonda toma decisões, né, de acordo com o prefeito e os vereadores, beleza. Nós temos o exemplo do município de Volta Redonda. Nossa cidade é um município e nós temos as nossas leis, temos o nosso prefeito, que é a autoridade máxima, e temos os vereadores ali para, né, elaborar, aplicar as leis. Isabela, por favor. E aí, o que vai acontecer dentro da nossa cidade se de repente uma lei estadual é aplicada para gente? Nós pertencemos ao estado do Rio. Então, quer dizer que acima de Volta Redonda existe um estado maior, que é o estado do Rio de Janeiro, que também nos governa de certa forma. Então, o prefeito, ele não pode tomar decisões estaduais, ele pode tomar decisões municipais, porque ele depende do governo do estado. Deu para captar isso aqui? Entendendo isso aqui, vocês vão entender como que funcionavam as cidades e estados aqui nessas sociedades que eram organizadas em aldeias. As aldeias vão se organizar, cada aldeia começa a formar uma cidade e cada cidade começa a formar as cidades-estados. E cada cidade-estado tem o seu próprio governo, tá bom? E aí, os incas, os maias e os astecas, eles vão se destacar porque, além deles terem ali a sua formação, começa com uma aldeia, vira uma cidade-estado, vai se tornar impérios, o Império Inca, o Império Maia, o Império Azteca. Muito importante é que esses povos, né, eles vão se estabelecer, no caso dos maias, em um determinado território e vão apresentar características sociais, políticas, econômicas e culturais semelhantes. Até aqui tudo bem. Aí, quando eu falo da cultura maia, né, os maias, o ano acabaria, o mundo acabaria, bom, acabou o mundo, né? Não aconteceu isso, mas porque eles eram povos, os maias, que olhavam muito para o céu, observavam os astros, eles desenvolveram um sistema de conta, um sistema numérico, eles eram muito bons nos números, tá bom? E aí nós vamos ver que esses povos vão desenvolver técnicas de economia, de administração, que se muitos países aprendessem como é que eles viviam e aplicassem nos dias de hoje, seriam países super desenvolvidos, inclusive o Brasil, tá bom? E aí
Casquetlilpotonque, Inotlahuan Tlamacasquetlilpotonque, ni manashka ni química. Amoquin mostlamoquin huitla. Katimani, no nawaltas kawin ishewal popo katimani, iguanikin hongwikam, kin makwilto naleke. Semil gualanque, kimon sakutiaque, y no tlahuanta magasque, la magasque tilpotonque. Yo mismo soy mi propio enemigo, yo mismo soy mi propio enemigo y me tengo que vencer, y me tengo que vencer. ¡Hey! Está humeando, mi espejo mágico está humeando, en la noche lo veré, en la niebla me veré. Emplumados de negro, mis ancestros emplumados de negro, en la noche los veré, ahí los tengo que ver. ¡Hey! Marcha del día, los que rigen la marcha del día, traigo a los del signo 5, traigo a los del signo 5.